Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando o Barroqueando. O podcast que te leva até os tempos dourados. E no episódio de hoje, trouxemos duas figuras importantes e icônicas da arquitetura barroca, representando o estilo europeu e brasileiro. Mas antes, vamos conversar um pouco sobre o que foi esse estilo arquitetônico. Conhecido pelo exagero e pelo rebuscamento decorativo, o barroco, originado na Itália no século XVI, era focado em construções religiosas, com a intenção de propagar a fé cristã em resposta à reforma protestante. As expressões artísticas desse período eram voltadas a retratar passagens da Bíblia, os santos, os sacramentos, que fossem de fácil compreensão para a população, que em sua maioria era analfabeta. E suas principais características eram fachadas com movimento, muitos elementos decorativos, uma presença muito forte do ouro, exaltação de Deus e Cristo como principais figuras. Em torno de 2 séculos mais tarde, chegava ao Brasil esse estilo arquitetônico, recebendo forte influência europeia, ligado à religiosidade e ao desenvolvimento urbanístico nas regiões de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. O barroco ganhou força principalmente em Minas Gerais, devido à descoberta e extração do ouro da região. As principais construções iam de acordo com a disponibilidade dos recursos encontrados na região. E agora o momento mais aguardado. Trouxemos algumas entrevistas para vocês ouvintes. E representando a Europa, vamos bater um papo com ele, que é um arquiteto, escultor, produziu desenhos e pinturas e ainda foi produtor de espetáculos. Uma figura marcante do estilo barroco, o nosso querido Gian Lorenzo Bernini. Nona, Gian Lorenzo Bernini. Oh, perdona-me. Então, seguindo o movimento barroco, quais eram as principais sensações você queria que o espectador vivenciasse ao observar suas obras? Bene, ao observar minhas obras, quero que o espectador sinta o desespero, o movimento. Quero ver o espanto estampado em seus olhos, assim como o amor flamejante que representei em minha obra de Santa Teresa de Ávila, que é atingida pelo anjo do amor divino. Capiche? Assim como Perséfone luta pela liberdade. Eita! Podemos ver que as coisas estão esquentando aqui, né, Tamara? Indo para a próxima pergunta. Vamos falar da sua rixa com Borromini. Questo maledetto è un copione de una scea, este figlo de una... Desculpa, agora é sério. Uma das suas grandes obras é a Igreja de Sant'Andrea al Quirinale. Podemos falar um pouco sobre ela? Eu me lembro, como se fosse ontem, a grande Sant'Andrea, que saudade. Fiz na Itália, lá em Roma, um projeto harmonioso. A sua planta baixa é em formato elíptico, poucos faziam isso naquele tempo. Não apenas fiz isto, como também consegui transmitir aos visitantes a espiritualidade da ordem dos jesuítas. Nela tem a combinazione e contraste entre diferentes materiais, colunas dóricas, iônicas e coríntias, e um tratamento de luz naturale. E sem esquecer da grande cúpula dourada. Muito obrigada pela sua participação, Bernini. Foi uma honra, ou melhor, grazie. Prego. E agora, representando o nosso Brasil, ele que foi escultor, carpinteiro, entalhador e arquiteto do Brasil colonial, ele que é considerado o maior representante do barroco mineiro, ele mesmo, Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. É um grande prazer estar contigo aqui neste podcast. Então, Aleijadinho, as suas obras têm um foco principal na religiosidade. Você poderia falar um pouco sobre? Minhas obras eu busquei representar a arte sacra, pontuando sempre nas cores, na leveza, simplicidade, no dinamismo. Grande parte de minhas obras você consegue encontrar na cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica, como é o caso da vez que fiz um trabalho no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, onde tem 66 figuras, todas em cedros sobre a Via Sacra.
Muito interessante, Aleijadinho. Mas sabemos que o seu maior desafio foi projetar a Igreja de São Francisco de Assis na cidade de Ouro Preto, certo? Que é considerada uma obra-prima do barroco brasileiro. Você pode contar para a gente quais são as principais características dessa igreja e o que a diferencia do barroco europeu? Olha, eu fiz a planta baixa, elaborei a talha de escultura do frontispício, fiz também 2 púlpitos, onde eu esculpi figuras de santos, as imagens da Santíssima Trindade e os 2 anjos que adornam o altar principal. E na fachada eu adornei com um medalhão com a imagem de São Francisco de Assis. A principal diferença entre os estilos europeu e brasileiro está na expressão local, e em cada lugar tem sua própria identidade cultural, né? Além do que, as técnicas e materiais utilizados eram diferentes. Na Europa se utilizava muito do mármore da alvenaria do prédio esculpido, já que no Brasil, com a escassez desses materiais, tentávamos sempre inovar. Utilizamos para sabão como substituto do mármore, assim como as paredes de adobe. Muito obrigada, Aleijadinho, por estar aqui com a gente e por ter contribuído para o nosso podcast. Espero te receber mais vezes aqui, hein? Beijão, tchau! No episódio de hoje, aprendemos a diferenciar o barroco brasileiro e o barroco europeu, além de evidenciar suas principais características. E esse foi o Barroqueando, um podcast desenvolvido pelos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo IFES Lagarto. Começando por Bianca Moraes, Débora Santana, Hilton Leal, Iane Oliveira Marília Dias e Tainara Matos, para a disciplina de História da Arquitetura e Urbanismo 3, ministrada pela professora Mariana Góes. Obrigada pela sua atenção e Até a próxima!